Hoje eu quero fazer um relato muito especial, que foi quando eu tive um encontro com minha mãe, depois dela ter feito a passagem, numa experiência de projeção astral, numa saída do corpo. Eu tive a oportunidade de reencontrar a minha mãe. Eu sou o Fábio, vou fazer aqui um relato completo de como tudo aconteceu. O ano era 2005, mais precisamente janeiro de 2005, a minha mãe desencarnou. A morte de alguém tão próximo da gente é algo que mexe muito com nossa cabeça, mexe com o nosso emocional. Tudo isso, claro, na forma cultural que a gente vive, a maneira que nós enxergamos a morte. E o desencarne de alguém tão próximo é um daqueles momentos que fica marcado para sempre na nossa memória. E a morte da minha mãe não foi diferente. Foi aquele momento onde, após esse acontecimento, eu comecei a buscar mais sobre espiritualidade, comecei a estudar, comecei a buscar respostas sobre a vida, porque o momento da morte diz muito sobre a vida, até porque a vida ela continua, tanto para quem fica, tanto para quem vai. A jornada ela continua porque ela é infinita. E aquele momento me marcou muito porque é a minha mãe que eu conheço desde que eu nasci, é a primeira pessoa que eu tive contato e de repente aquela pessoa ela não está mais ali. Então a morte do corpo físico é algo muito intrigante, que faz a gente repensar muita coisa, que faz a gente refletir muito. E isso não entrava na minha cabeça. Como que há pouco tempo atrás a minha mãe estava ali comigo, de uma hora para outra ela não estava mais. Não ia mais ver, eu não ia mais conversar, não ia mais falar, não ia mais ouvir a voz. É aquele momento da vida de ruptura mesmo, de faz a gente ou entrar numa tristeza profunda e mergulhar nesse sentimento da falta, da ausência, ou faz a gente refletir sobre a vida e faz a gente buscar respostas mesmo, faz a gente buscar entender mais sobre a vida aqui, enquanto estamos aqui, depois que não estivermos mais. Esse momento me fez buscar esse caminho da procura de respostas. É claro que isso eu não entendi no momento. O momento foi de muita confusão, de muita tristeza, de muita melancolia. E olhando hoje para trás, foi um daqueles momentos da vida que faz a gente evoluir, que faz a gente crescer, que faz a gente amadurecer. E não é fácil, não vai ser um momento de que as coisas acontecem de maneira tão racional assim, até porque nós temos aqui o sistema emocional que a gente precisa aprender a lidar, a gente precisa a entender as nossas emoções. Tudo isso que eu estou falando aqui foi algo que eu fui entendendo ao longo do tempo. Tudo que eu busquei como respostas, tudo que eu procurei entender, me deu um conforto muito grande e me fez aceitar que faz parte da vida. Me fez entender que a despedida ela faz parte da vida. Me fez também ter a certeza de que a vida ela continua e a gente vai se reencontrar outras vezes. Mas o relato que eu quero trazer aqui é justamente uma oportunidade que eu tive de reencontrar minha mãe depois que ela desencarnou. Minha mãe faleceu em 2005 e esse fato, essa experiência, ela aconteceu em 2021. Entre 2021 ou 2022, eu não lembro muito bem ao certo. Então eu já tinha tido algumas experiências de projeção astral, de saída do corpo, tudo muito rápido, porque ou às vezes eu paralisava o processo pelo medo de eu encontrar na saída do corpo, ou às vezes durante a própria experiência de saída do corpo eu era trazido novamente por conta de alguma situação. Então sempre eu tive experiências muito rápidas, pela falta de experiência mesmo com isso. 16 anos depois que minha mãe tinha desencarnado, foi que eu vim ter uma experiência onde eu a reencontrei fora do corpo. A experiência que eu trouxe ao acordar, a forma que meu cérebro registrou toda essa experiência foi o seguinte: eu estava no lugar reunido com toda a minha família. Era o aniversário da minha mãe. Todo mundo reunido e eu chegava nesse lugar, nesse ambiente onde estávamos todos reunidos, inclusive a minha mãe. No momento que eu a via, eu corria para abraçar. E no momento que eu a abraçava,
Eu tive uma sensação, um sentimento de saudade muito grande. Eu não entendi muito bem por que eu estava tendo aquele sentimento. Porque durante a experiência eu não tive lucidez suficiente para entender que eu estava fora do corpo e que eu estava encontrando a minha mãe desencarnada. E eu dei aquele abraço muito demorado. Sabe quando você encontra alguém que você não vê há muito tempo e você tem aquela saudade muito forte e você dá aquele abraço forte, você fica ali abraçado por um tempo para matar essa saudade? Então foi assim que aconteceu. Eu a abracei por muito tempo e eu senti que foi um abraço mais demorado do que o comum. E que naquele momento eu senti algo muito diferente naquele abraço. Eu senti um sentimento muito forte de saudade, como se a saudade ela tivesse se dissolvendo. E nesse momento eu retornei para o corpo. Imediatamente, durante o abraço, eu retornei para o corpo. E eu acordei logo em seguida. E acordei ainda com aquela mesma sensação do abraço. E ao acordar, eu tive certeza. Eu estive com minha mãe fora do corpo, que não foi um simples sonho. E o fato de eu acordar logo em seguida me fez ter essa lembrança, porque os ajudadores espirituais, os mentores espirituais que nos permitiram ter esse reencontro no astral, fora do corpo, com certeza eles deram um jeito de que ao retornar para o corpo, que eu acordasse logo em seguida para que eu lembrasse dessa experiência. Porque se eu, ao retornar para o corpo, continuasse dormindo, eu ia ter outros sonhos e ia misturar tudo e acordar no dia seguinte sem lembrar de nada ou tudo misturado, sem saber o que era sonho e o que era projeção astral, porque isso acontece com muita frequência. E outra situação que me fez retornar para o corpo durante o abraço foi justamente o pico de emoções que eu tive naquela experiência, porque eu não via a minha mãe há muito tempo. Reencontrar com ela e poder abraçá-la foi tão forte, foi tão especial, que naquele momento ali eu acordei. Naquele momento ali eu tive um pico de emoções muito grande e isso faz com que a gente seja puxado para o nosso corpo novamente. Ou seja, eu não tive o equilíbrio suficiente emocional para me manter naquela experiência por mais tempo. Mas valeu muito a pena porque eu acordei com a lembrança e com a sensação do abraço ainda. E para quem tem dúvida sobre o que é sonho, sobre o que é projeção astral, essa dúvida ela não existe mais quando você passa por uma experiência, porque você acorda com a nítida certeza que você teve uma experiência fora do corpo. A gente tem uma certeza que aquilo não foi sonho, e sim uma experiência fora do corpo. São daquelas situações que a gente não consegue passar as sensações. Só tendo uma experiência dessa para sentir e para saber do que eu estou falando. Essa foi a minha experiência fora do corpo, muito especial, a qual eu reencontrei com minha mãe fora do corpo, 16 anos depois que ela havia feito a passagem. Independente dessa experiência, eu já sabia de que a vida continua, que a minha mãe estava bem onde ela estivesse e que eu precisava ficar bem aqui também. Como eu falei, a vida continua tanto para quem vai quanto para quem fica. Esse é o relato que eu quis trazer nesse dia especial, que é o Dia das Mães. Esse vídeo vai ao ar no domingo, Dia das Mães. Então, eu quis trazer esse relato tão especial, tão forte, tão emocionante, que foi muito marcante na minha vida. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse relato. Deixe aqui os comentários se você já teve alguma experiência de projeção astral. Aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha se ele foi útil para você. E eu espero vocês nas próximas reflexões, nos próximos vídeos, nos próximos relatos. Até mais!